buscar vivenciar plenamente esse amor que o Senhor demonstra a cada um de nós no alto da cruz. Nós que percebemos que
no Evangelho de hoje, Jesus Cristo é condenado num julgamento totalmente injusto, pois ele, geralmente, quem são condenados são as pessoas que cometem crime. Jesus não cometeu crime nenhum e mesmo assim recebe uma condenação de morte. E lá no alto da cruz entrega o seu espírito. Também uma lança transpassa o seu coração e dele sai sangue e água. Esse sangue que é de certa forma também já prefigurado no Antigo Testamento, quando Moisés pede que mate um cordeiro, que o sangue desse cordeiro seja passado nas portas, e quando o anjo exterminador passar e ver o sangue do cordeiro, passa adiante e não faz nada com aquela família. Será que o sangue daquele cordeiro é tão poderoso assim? Não, mas o sangue daquele cordeiro já é a prefiguração daquilo que Jesus Cristo iria passar na sua vida como um instrumento de salvação para todos nós, que é esse momento da cruz, onde o sangue de Jesus Cristo é derramado. Uma outra coisa que também precisamos perceber, que Jesus Cristo pregado na cruz, diz bem do seu lado, ferido e saindo sangue e água. A igreja interpreta esse sangue e água como dois sacramentos de suma importância para nós. A água é o símbolo do batismo, é o símbolo do sacramento que dá a filiação a cada um de nós, que devolve a graça de podermos entrarmos no reino dos céus. Precisamos viver incansavelmente essa dimensão do batismo na vida de cada um de nós. O sangue de Cristo derramado na cruz é o símbolo da Eucaristia. Esses dois sacramentos nos ajudam, com certeza, a vivenciar mais perto essa graça, este amor de Deus, para fazer essa jornada para encontrarmos o reino dos céus. Também, com esse transpassamento do lado de Jesus, ele já morto, já te entrega seu espírito para o soldado para verificar se Jesus tinha morrido, então transpassa a lança e aí sai o sangue e a água. Nos faz lembrar também do livro Gênesis, quando Deus percebeu, na verdade Adão reclamou que ele não tinha uma companheira à altura a ele. Então Deus colocou Adão para dormir um sono profundo e do seu lado, na sua costela, tirou a mulher, tirou Eva para ser a sua companheira. Do lado de Cristo, do alto da cruz, nasce a sua esposa, que é a igreja, que somos todos nós, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso que nós precisamos viver essa dimensão de irmos configurando cada vez mais a pessoa de Cristo, viver esse amor doação, este amor entrega. Nós muitas vezes podemos pensar, tudo aquilo que aconteceu com Jesus é uma punição de Deus Pai, e não é. Ou seja, Jesus passa por todo esse suplício, por todo esse sofrimento, por livre e espontânea vontade, por amar a cada um de nós, para nos libertar do reino das trevas, do reino da maldade. Nós, Jesus Cristo, como nós ouvimos na segunda leitura, ele é o sumo sacerdote. Qual é a função do sacerdote? Já falei para vocês aqui algumas vezes, mas vou repetir para que vocês gravem isso no coração de vocês. Qual é a função principal de um sacerdote? Oferecer sacrifícios. Ou seja, oferecer sacrifício para a sua própria vida, fazer penitências em causa de si próprio e em causa de outras pessoas. Então, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, e nós também precisamos viver o nosso sacerdócio. Não sei se vocês, eu já falei também para vocês, mas vou recordar. No dia do sacramento do batismo, quando o padre aplica na testa de vocês o óleo da crisma, então ele diz que vocês também são configurados a Cristo, sacerdote, a exercer o seu sacerdócio. Então
Então nós também precisamos, de certa forma, entender o sacrifício do dia a dia para aprimorarmos, aperfeiçoarmos a nós mesmos e também para aquelas pessoas que nós vamos fazer a redenção. Por isso que na sexta-feira da paixão, da quarta-feira dos cinzas, nós somos chamados de um modo mais especial de vivermos intensamente essas nossas mortificações, esses nossos sacrifícios. Mas diariamente, cada um de nós somos chamados a nos conjurar a Jesus Cristo. E assim, exercendo o nosso sacerdócio como os fiéis, possamos ir nos aperfeiçoando e nos mortificando para encontrarmos a vida eterna. Então, que nós deixemos, caros irmãos e irmãs, de caminhar pela via que o mundo prega, cada um de nós, que o mundo só nos ensina a via do hedonismo, a via do prazer, a via daquilo que é bom, a via daquilo que é prazeroso, gostoso, saboroso, fácil demais. Desde que é o caminho que o mal ensina a cada um de nós. Mas quem de fato deseja a salvação que Deus propõe a cada um de nós, precisamos abraçar a nossa vida com os seus sacrifícios, com as suas dificuldades, com as suas realidades, para que assim Deus vá converter, santificando e salvando a cada um de nós. Nós fazemos parte da mãe igreja, e assim como a mãe alimenta o seu filho com o leite materno, também a igreja nos alimenta com a palavra, com o seu puro leite, que é a Eucaristia. Por isso que nós somos chamados a nos esforçarmos para sempre estarmos na vida de igreja, na vida de comunidade, para receber esse alimento tão salutar que nos ajuda a enfrentar o sacrifício, a vida dura de cada um de nós, para nos afastar do mal e nos aproximar cada vez mais do bem. É isso que eu queria dizer e tentar dizer ontem à noite para aqueles catequizantes que estavam recebendo a Eucaristia pela primeira vez. Vocês agora têm o direito de receber este leite espiritual que é a Eucaristia, para que vocês olhem fortes, para enfrentar todo tipo de pecado, todo tipo de tentação e buscar cada vez mais a conversão. E essa realidade é para todos nós que estamos aqui, caros irmãos e irmãs. Busquemos nos alimentar esse Deus que vem ao nosso povo, que se faz presente na nossa vida, para que possamos também nós encontrarmos a salvação. Daqui a pouco nós vamos passar para o rito da adoração à cruz. E ao olharmos para a cruz, ao fazermos a nossa ligação, não tiraremos mais essa cruz como um instrumento de morte, de perseguição, mas um instrumento de vida. Pois o próprio Cristo disse um dia aos seus discípulos, e essa palavra de Jesus perpetua em todos os séculos. Quem quer ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz em cada dia e siga. Quem quer de fato entrar no reino dos céus, precisa assumir, abraçar as suas cruzes do dia a dia, superá-las e encontrar a vida que brota da cruz, para que possamos herdar também a vida eterna. E possamos também, caros irmãos, viver essa paciência, essa realidade, esse poder imolado, esse poder mútuo, esse poder paciente, humilde da vida de cada um de nós, para que também nós possamos ir nos santificando e encontrando a salvação. Rezemos também para aqueles que ainda não acreditam em Jesus Cristo, assim como os judeus achavam que eles estavam mentindo, estavam loucos, querendo se igualar a Deus. Só no final, depois que tinham matado Jesus, o inferno dos Paulos disse: de fato, este homem era justo. Então, que nós vamos reconhecer a justiça de Jesus, a justiça de Deus, no cotidiano da vida de cada um de nós, para que possamos encontrar a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.